Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma edição de Entre o Céu e a Terra. O meu nome é Manuel de Azevedo Coutinho e estou aqui com o Padre Ricardo Figueiredo. Mais uma vez, aqui então boa tarde a todos os nossos ouvintes para mais uma edição então, do nosso programa Entre o Céu e a Terra, sempre com temas da atualidade para refletir, para pensar e para nos pormos assim a par também dos últimos acontecimentos do nosso mundo. Padre Ricardo, depois de na semana passada ter sido marcada pelo lançamento de um relatório sobre o estado dos direitos humanos no mundo por parte de uma das maiores organizações não governamentais mundiais, a Amnistia Internacional, esta semana foi marcada pelo lançamento do relatório do Comitê Anti-Tortura do Conselho da Europa sobre Portugal. E as conclusões foram um pouco semelhantes àquelas indicadas pela Amnistia Internacional, questão do excesso de violência policial, falta de condições nas prisões, até inclusive é dito no relatório celas de prisões têm ratos, falta de condições de higiene, etc. O que é que representa esta desumanidade num país como Portugal, que na sua história foi marcado por grandes avanços na área dos direitos humanos e foi pioneiro, como na questão da abolição da pena de morte e da prisão perpétua? Manuel, nós estamos a chegar a uma altura em que a nossa sociedade, e podemos ver isso em vários âmbitos, está a passar por um grande cansaço daquilo que foi em relação àquilo que foi a sua identidade, nomeadamente essa questão humanitária. E é algo com que nós vamos ter de saber lidar nos próximos tempos, é com esta transformação que tem acontecido. Estes vários temas que se vão surgindo, quer a aprovação do aborto há uns anos, agora toda a discussão em torno da eutanásia, nós temos de perceber sempre que no centro disto tudo está uma questão humanitária, uma questão da dignidade humana e qual o valor da dignidade humana. Portanto, quando se reduz em relação aos mais frágeis, como é que não vamos querer que se reduza em relação àqueles que já não são inocentes? E, portanto, toda esta falta de cuidado que há em relação a estes temas que falaste e a tantos outros. A questão dos presos e das prisões portuguesas em particular levantam várias questões, que é qual o objetivo, qual o sentido e qual a meta que as nossas prisões têm. Se as prisões são apenas um espaço para pagar uma pena, ou se ainda há alguma esperança na dignidade humana, na pessoa humana, e se há um esforço e um trabalho para precisamente elevar as pessoas e voltar a restituir a sua dignidade. É engraçado nessa questão da discussão de qual é a função das prisões. Há umas semanas fazia uma sessão de Educação para os Direitos Humanos numa escola básica e falámos dos direitos humanos em geral e acabámos por falar na pena de morte. E muito engraçado foi uma das perguntas que fiz aos jovens estudantes foi, então digam-me uma coisa, quando uma pessoa, imaginemos, roubou, é presa, cumpre a sua pena, quando sai da prisão ele é visto como o quê? Como uma pessoa que pagou a sua pena à sociedade ou como um criminoso? E a resposta foi unânime, como um criminoso. E esta questão, as prisões são o quê? São um entreposto para depois as pessoas continuarem a criminalidade? Ou piorarem, porque dentro das prisões há contextos de criminalidades, outras, de tráfico de droga, etc. E se calhar pessoas que começam com pequenos delitos, são presas por pequenos delitos, depois conseguem exponenciar a criminalidade dentro da prisão ainda mais. E é essa questão. Enquanto a própria sociedade não vir a prisão com esperança, com projeto, não é? Com projeto. E perceber aqueles, não... sabes, eu quando eu fazia na paróquia onde eu nasci e cresci, nós temos lá há uma prisão dentro do território que é a prisão da Carregueira. Uhum. E eu cheguei a ir algumas vezes com pessoas lá das paróquias, fazíamos sobretudo um almoço de Natal, era a grande iniciativa que nós fazíamos lá na prisão. E eu lembro muitas vezes das conversas com aqueles presos e eram homens com esperança. Isso é que era bonito. Eles tinham projetos, e projetos bonitos, projetos bons, projetos audaciosos para quando saíssem da prisão. Mas claro, eu ouvia aqueles grandes projetos que eles tinham e pensava imediatamente que eles saíam dali e aquilo ia gorar, quer dizer, ia cair. Era impossível conseguirem
de facto realizar aqueles sonhos. Primeiro por vezes porque os sonhos eram grandes demais para as suas capacidades, também temos de ver isso, mas também porque a sociedade não os ajuda e não contribui para um crescimento e para uma transformação dessas pessoas, ajudando-as a dar. Seriam precisamente, e estes relatórios como os que tu referiste devem nos ajudar a isso, é pensar então exatamente qual é o objetivo das nossas prisões. E isso é que se calhar tem de ser a grande questão. Não será que não podiam ser espaços de formação humana, formação social? Inserção social e Inserção até já social. preparar o futuro. Formação profissional, pós-saída. etc. E que foi terminado, e nós sabemos que foi quando é que isto terminou, toda essa formação e todo este esforço que era dado. Não sei se os moldes antigos eram os melhores, mas pelo menos havia essa preocupação. Tê-los presos, simplesmente fechados, sabemos que é terrível para homens e mulheres passarem assim. Claro que fizeram crimes e têm de cumprir essa pena, mas a grande pena que eles podiam cumprir era dar alguma coisa à sociedade e ajudar a sociedade. Essa é que podia ser a grande pena, e as nossas prisões hoje em dia não funcionam para isso. Não, e o professor da turma a quem eu fui falar deu aulas a um curso profissional de formação profissional no Formar, em Peniche, e um dos alunos era um presidiário que todas as sessões das aulas era lá posto, iam lá levá-lo e buscá-lo. Os colegas dele nunca o viram ou nunca o chamaram pelo nome. É sempre o preso. O preso sem nome. E enquanto tivermos esta carga tão negativa e tão pesada e não percebermos construtivamente a função social das prisões, não... A nossa sociedade vive uma grande desconfiança em relação a todas as pessoas que falham. Deixou de haver esperança no ser humano. Temos de ter consciência disto. Deixou de haver esperança do ser humano, de que o ser humano pode mudar, que o ser humano pode melhorar. E isto talvez seja... Nós, na nossa fé cristã, temos sempre este princípio de que nós acreditamos sempre que o ser humano pode se transformar. Não é por acaso que nós, até entre alguns dos nossos santos e das figuras que veneramos, há pessoas com um passado não bom e que se transformaram num determinado momento e a sua vida mudou. Aliás, temos até um caso de um Jacques Feix, francês, que está em processo de beatificação para ser santo e vai sempre ser conhecido como o santo assassino. Ele morreu guilhotinado com pena por ter cometido um homicídio. Mas na prisão converteu-se. Na prisão mudou. E na prisão, de facto, a sua vida e a sua trajetória mudou verdadeiramente. A grande questão hoje é se nós queremos continuar a ter esperança no ser humano enquanto tal e na sua capacidade de mudar e de se ultrapassar, ou se queremos continuar fechados nos esquemas e nessas coisas redutoras da relação ao ser humano. E só para terminarmos esta notícia, deixo uma pergunta, que é: o país que aboliu a prisão perpétua não continua a praticar, em termos de julgamento social, uma certa condenação perpétua? Não tendo essa esperança de reconversão daquela pessoa? Não é só em relação à prisão, é em relação a tudo. É tudo. É tudo. Exatamente. Padre Ricardo, comentando agora aqui uma notícia local que saiu na edição de semana passada da Gazeta das Caldas, investimento de 107 milhões de euros na linha do Oeste só reduz em 17 minutos viagem entre Caldas e Lisboa, portanto neste momento demora cerca de 1h47, passaria a demorar cerca de 1h30. A linha do Oeste, as carruagens estão deterioradas, é uma das poucas linhas... Eu lembro-me uma vez de ter feito uma viagem na linha do Oeste há uns anos, que era curioso, que eram as pessoas com as galinhas a passear, a fazer viagens na linha do Oeste, que foi divertidíssimo, tenho a dizer. E é uma das poucas linhas dos comboios de Portugal que funciona ainda a diesel, que ainda não está eletrificada. Portanto, eu penso que estes 107 milhões serão grande parte para isso. Mas é uma linha do Oeste que verdadeiramente, pergunto eu, se é uma alternativa em termos de transportes para as pessoas se deslocarem de Lisboa para cá. Bem, este investimento na linha do Oeste e em promover estes meios de transporte mais locais são sempre bons e são sempre uma mais-valia para a população. A linha do Oeste, nós temos de ver também que tem um percurso muito, muito, muito bonito. E é uma coisa que me espanta sempre, não há qualquer proposta, nem qualquer viabilização de promover também a linha do Oeste do ponto de vista turístico. Basta falar do enoturismo dos lugares por onde passa a linha do Oeste.
e tantas outras coisas bonitas e sítios bonitos por onde passa a linha do Oeste, e está reduzida apenas a transporte, de facto, dos fluxos de pessoas cotidianos. Se calhar pensar do ponto de vista também turístico e promover o turismo do Oeste a partir da linha do Oeste seria uma mais-valia e seria algo bom. Chegar e ver este estado de degradação da linha é contrário a toda esta possibilidade, quer para a população, quer para o funcionamento das populações, quer para qualquer turismo. Não, e temos aqui uma questão. Por exemplo, um autocarro do Campo Grande para as Caldas da Rainha, neste momento, pela rápida, demora 1h15. Custa o bilhete 7 euros e pouco. Estamos a falar de uma linha do Oeste em que as viagens oscilam entre... Estava agora aqui a ver mais precisamente entre as 2 horas e as 2 horas e 38, e os bilhetes custam entre 8 e 9 euros. Portanto, neste momento, não é uma alternativa. Demora mais tempo para ir apanhar o comboio em Lisboa. Fica num sítio menos central do que o Campo Grande. Estamos a falar de Santa Apolónia. E, portanto, será que esta reconversão irá ajudar a algo? Irá melhorar esta situação? Porque não sei se os 15 minutos... Uma bola de cristal para saber exatamente. Mas penso que será uma mais-valia. Não, mas é positivo. É positivo. Promover, é um investimento. Promover também essa cultura nas pessoas de usar estes meios que... Propriamente também não é mais ecologicamente limpo, mas não deve ser posto de parte. Sim, e qualquer investimento é positivo, exatamente, ainda por cima na nossa região, não é? E nem que seja pela vertente ambiental, é muito positivo este projeto e também financiado por fundos europeus. Padre Ricardo, para terminarmos... Voltamos aqui à questão dos incêndios, como no programa passado e como noutros programas passados. A entrada do Estado no Ciresp ainda não passou das intenções. Portanto, a intenção do Governo entrar como sócio maioritário no projeto Ciresp ainda não foi concretizada, apesar de prometida pelo Estado. O que pergunto é... Pelo Governo, exatamente. E uma das questões que tem marcado os nossos programas é mais Estado, menos Estado, se a solução é o Estado, se o problema é o Estado, e pergunto eu, então, nesta questão, se é preciso mais, se é preciso menos, se a solução é o Estado. Com um Estado saudável as coisas funcionavam. O grande problema é que, à medida que nós vamos vendo as coisas avançar, vemos, e isto não é uma questão de cores partidárias, é a questão da própria estrutura como está montada, é que, com muita facilidade, isto resvala sempre para um Estado que depois se torna incompetente. Não pelas cabeças, lá está, as intenções são sempre boas, mas é depois na sua efetivação e na forma como isto se realiza, depois ao nível mais concreto e mais pequeno, que passa, de facto, muitas vezes até pela mentalidade de quem está ao serviço. Portanto, um Estado maioritário no Ciresp, um Estado maioritário na participação no Ciresp, pode ser bom, pode não ser bom. Depende de quem estiver à frente e das motivações que as pessoas levam. Se levam isto como serviço e como ao serviço do bem comum, e eu já várias vezes sempre falamos do papel do Estado e do Governo, para mim é sempre o ponto central, é se eles estão ou não ao serviço do bem comum, ou se não. E se não estão ao serviço do bem comum, estão ao serviço do quê? E que consequências é que isto tem? Se estão ao serviço do bem comum, então isto de facto faz sentido. Mas não passa só pela questão das intenções, nem da questão das cabeças do Estado, etc. Passa, de facto, qual é a consciência de quem está a trabalhar lá. E isto passa por todas as pessoas que trabalham nos órgãos do Estado. Desde os ministros, o primeiro-ministro, secretários de Estado, diretores-gerais, até à senhora da limpeza. Tudo passa por esta consciência e por este compromisso, de facto, pelo serviço do bem comum. Se nós não temos, e não é só no Estado, isto depois passa por todas as empresas, ou estamos ao serviço, de facto, do bem comum, ou não estamos. E nós sabemos, não é? Até da tradição da teologia cristã, quando não se está ao serviço do bem comum, não somos obrigados a seguir e a obedecer. Eu já nem questiono a questão se é melhor ter o Estado ou ter uma empresa privada. Agora, o que eu acho que há uma grande falha é no processo de monitorização por parte do Estado e em relação às empresas a quem concessiona serviços anteriormente feitos pelo Estado. Porque nos últimos tempos temos tido vários problemas de falta de monitorização do Estado e falta de delinear linhas de ação dessas empresas. Temos o caso do CTT, com falha nos depósitos. Temos a questão da PT, neste caso Altice,
que não garante as comunicações em aldeias em que as comunicações foram destruídas, e esta semana tivemos a trágica notícia que uma senhora morreu por não existirem essas comunicações. O marido andou 2 horas a pé para tentar salvar a sua esposa. Agora temos este caso do Ciresp, em que a incompetência é novamente clara, gritante, grave, traz graves consequências, e pergunto eu, já nem pergunto o papel do Estado enquanto sócio maioritário ou enquanto gestor, pergunto o papel do Estado enquanto supervisionador. Porque na questão de trazer uma economia mais de mercado e privatizar alguns serviços públicos, o papel do Estado deixa de ser o planificador, mas o regulador, o supervisionador, e isso falha claramente. Primeiro, há muitos interesses também depois por trás disto tudo. E depois a própria fiscalização e a própria monitorização dos próprios serviços do Estado também falham, que é também uma realidade, porque parte do princípio que o Estado é pessoa de boa fé e que nunca é monitorizado. Isto depois falha aqui numa credibilidade que se já falha para o nível mais pequeno, que as pessoas fazem-nos a nós, mas o Estado não faz a si próprio. As grandes empresas que têm um poder maior têm uma capacidade maior de dizer: não se metam no nosso trabalho porque vocês também não fazem o vosso bem. E toda esta teia depois que se vai criando de choques e de articulações diante de poderes, porque é um poder estatal, coercivo por um lado, mas depois é o poder económico e de futuro por outro lado, e isto tudo anda em choque e anda em articulação. E aqui toca-se então sempre nesta questão depois mais funda, que é se estamos ou não a realizar bem o serviço, e se os serviços que se realizam são ou não a favor da população mais alargada, da população mais frágil, da população com maiores dificuldades. Exatamente. Não deixa de estar aqui connosco. Este foi o comentário da atualidade noticiosa desta semana que passou. Obrigado, Padre Ricardo, pelo seu comentário. Muito obrigado, Manel, pelos temas que trouxeste, e voltamos daqui a pouco para a segunda parte então, do nosso programa. Fiquem aí. Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá a todos novamente, muito bem-vindos mais uma vez aqui Entre o Céu e a Terra, comigo Manuel Coutinho e com o Padre Ricardo Figueiredo. Bem-vindos de volta aqui à nossa segunda parte do nosso programa, para tratarmos durante estes minutos sobre um tema, sobretudo, da atualidade, que é, Manel? Partidarização e a questão da crise de democracia, a questão da abstenção. Estamos numas últimas semanas marcadas pela forte agitação, pela forte metamorfose interna do maior partido atual da oposição, o Partido Social Democrata, em que temos um novo líder da bancada parlamentar, e isto leva-nos a uma grande questão. A questão da eleição do líder da bancada parlamentar levou a uma divisão interna, tanto dentro do seio do PSD, como dentro do seio da bancada parlamentar do PSD. Portanto, temos questões partidárias que provocam que o maior partido da oposição no Parlamento esteja dividido, não seja eficaz e não represente aquelas pessoas que efetivamente votaram no PSD para ou então agir, representam. Mas ou então representam, que era neste tema, acho que é uma das coisas curiosas, que é a crise que surgiu no momento em que os deputados não seguem aquilo que era a cabeça do partido. E esta é que foi a grande crise que começou. Ou seja, no momento em que os deputados dizem nós temos um poder próprio, nós fomos eleitos e cada um dos deputados está aqui, ainda que esteja em nome do partido, sobretudo está em nome de cidadãos que lhe dão o poder e que lhe dão a legitimidade de estar lá. E representam então isto. E esta é que foi a grande questão e que foi a grande revolta interna do partido, foi isto. É no momento em que os deputados não seguem aquilo que é uma cartilha partidária, mas seguem aquilo que é a sua consciência. Ou aparentemente a sua consciência. Que a Constituição chama a fazer. Efetivamente. Mas aqui a grande questão, Paulo Neves, do PSD, diz que os deputados não são funcionários do partido. E acho muito bem e estou 100% de acordo. Agora, a questão que temos aqui que pensar, e concordando em absoluto contigo, é a seguinte: ok, os deputados finalmente, se calhar numa das primeiras vezes na história dos nossos 40 anos de democracia, fizeram-no. Agora pergunto, porquê? Não é? Efetivamente,
pela questão do sentido de ver político e nacional ou pelo sentido de aumentar O Ribeiro dizia, as Castro querelas dizia, o Ribeiro Castro dizia que era a rapaziada ou a garotada que estava. Podemos interpretar como quisermos. Eu acho que devemos sublinhar sobretudo este novo aspecto que surgiu e que seria um bom exemplo para uma democracia mais saudável. Porque a grande questão hoje é a falta de saúde desta democracia que chegou a este ponto de esgotamento, a este ponto de dificuldade de conseguir renovar e rever a si própria. E de incoerência. Porque parece que o momento das votações, o momento das eleições, são o momento em que os portugueses exercem o seu poder, aí é a democracia, exerce o seu poder, mas conferem legitimidade a determinados deputados, a determinados partidos, e eles depois, e até foi um discurso de uma líder parlamentar de esquerda, que dizia, nós fomos eleitos e agora nós exercemos como se houvesse um desligar, portanto, só há, de facto, democracia de 4 em 4 anos. Tirando esses 4 em 4 anos em que as pessoas votam, os partidos, o que nós não vivemos uma democracia, mas vivemos uma partidocracia. Não, e o voto dado pelas pessoas até a certa altura é uma certa carta branca. E nessa questão da democracia... Carta branca mais ou menos, porque há um projeto, há um programa de partido. Claro, mas pergunto eu, quantas pessoas é que vão verificar o cumprimento do partido tirando em grandes questões? Faço toda a questão. Quantos partidos são fiéis a esse programa que as pessoas elegeram? E quantas vezes não vão buscar ideias e projetos de lei que não estão no seu programa de partido, que foi o que lhe deu legitimidade, e põem outras questões. E estamos a ver isso agora na atualidade, em que se vão buscar novos projetos de lei para meter e para aprovar sem terem sido escrutinados pela vontade do povo. E então aqui a grande questão é qual este nexo e qual esta ligação entre os partidos, entre os deputados e a população que os elege. Pondo aqui outra questão, que foi uma notícia de há umas semanas, foi a famosa 88 é maior que 89, em que na votação deram uma lição de matemática. Houve nem no jardim de infância se faz este tipo de matemática. Exatamente. Não é? Em que um projeto de lei é chumbado com 88 votos contra quando tinha 89 a favor. Exatamente. Porquê? Por causa da representatividade, ou seja, a bancada parlamentar representa todos os deputados que estão lá, quer eles estejam, quer não estejam. Ora, no momento em que nós dizemos que eles não representam aquilo que é a opinião do povo, quer dizer que eles não estavam lá, mas certamente também não estavam com os eleitores que os elegeram a saber quais eram as ideias, quais eram os projetos que eles estavam a representar. Porque isto, se calhar, podiam não estar lá na Assembleia, mas estavam a trabalhar no terreno com as populações, com o associativismo, com as empresas, com a sociedade civil, a saber quais os projetos e quais as ideias que eles queriam defender. Mas não estavam lá também, porque nós já sabemos que eles depois não os defendem. Não, mas isto até nos leva a outra questão. Qual é a independência intelectual dos deputados a partir do momento em que o partido, na ausência deles, toma a posição do partido como posição de todos os deputados? E é essa questão se todos os deputados entendessem a eleição como, ok, fui eleito através de um veículo para me levar ao cargo de deputado, que é um partido, mas depois sou eu. Enquanto deputado sou eu, com a minha honestidade intelectual. E com aqueles que o elegeram. Exatamente, mas o que vemos muitas vezes é isso. E se os deputados dessem este passo de independência, podíamos ter até uma política mais imprevisível e mais real. E podiam ter um papel extraordinário, de facto, na colaboração com as populações e serem um fator de mudança e um fator de desenvolvimento dos círculos, das populações que os elegeram e que os representam. E nós tivemos aqui no nosso distrito de Leiria isto recentemente por uma situação de Alcobaça, em que, de facto, os deputados tomaram a dianteira da questão e assumiram e fizeram pressão para que as coisas mudassem. E se calhar isto tem de ser um exemplo de os deputados da nação, os deputados da Assembleia da República, representarem exatamente e com verdade e com coerência as pessoas que os elegeram e não uma máquina partidária. E eu penso que parte do cansaço deste cansaço da democracia atual passa
porque as pessoas não se revêem nem neste sistema em que de facto são desligadas. Como digo, em que a democracia só vale exatamente 4 em 4 anos quando a população vota, e de resto não há mecanismos para se fazer partidos que realizam que põem em marcha a sua máquina. Se me permites, gostava aqui de trazer uma coisa que tem tudo a ver com este tema, e é uma coisa em que eu penso muito, que é a questão dos círculos eleitorais. E eu penso que Portugal tem muito a aprender com o sistema governativo do Reino Unido e com o sistema governativo americano. Porque nos Estados Unidos, efetivamente, aqueles congressistas que são eleitos pelo seu Estado representam o seu Estado e apresentam não propostas nacionais através do partido, mas propostas locais com as quais eles individualmente se comprometem, e há um processo de monitorização, há um processo consequente, porque as pessoas podem ir ao gabinete deles pedir contas, podem contactá-los. Aqui estamos a falar de vários congressistas serem eleitos por um Estado. No Reino Unido temos círculos uninominais em que o vencedor leva tudo, portanto quem ganha fica como representante daquela região e toda a população tem os contactos telefónicos, de mail, sabe onde é que é o gabinete deles, pode lá ir. E cá em Portugal o que temos é muitas vezes pessoas que não são daquele distrito a serem eleitas por aquele círculo eleitoral e não há um processo consequente, não há propostas específicas para cada distrito. Temos uma proposta nacional e depois temos círculos eleitorais que eu pergunto que função é que cumprem. Qual é a diferença entre elegermos as pessoas a nível nacional ou por círculos? Qual é a função destes círculos? Se efetivamente não representam propostas ou o interesse daqueles distritos, e que jeito nos daria se pensarmos. Aqui o nosso distrito de Leiria, a questão das pescas, a questão da agricultura, a questão do património cultural, termos propostas específicas, e a política ganharia. Já não teríamos, uma das grandes críticas feitas esta semana ao PSD e a Rui Rio, foi as suas 22 propostas no discurso do Congresso, foram propostas como combater a pobreza, sim, equilíbrio do sistema da segurança social. Com que toda a gente concorda. E João Miguel Tavares, cronista no Público, perguntava, destas 22 propostas, quantas é que o PCP de Jerónimo de Sousa aceitaria? Quantas o Bloco de Esquerda de Catarina Martins aceitaria? PS, CDS, conclusão, todas são genéricas, não representam nada específico, nada de novo. E é sempre a mesma conversa. É sempre a mesma questão. Esta ligação e este compromisso, de facto, com as populações, volta à mesma questão sempre. É o compromisso verdadeiramente com o bem comum e com a vida das pessoas. É sempre um grande compromisso e isto é para nós pensarmos se os nossos partidos e se a máquina democrática atual está a funcionar. Com a questão seguinte, que é as novas gerações estão a crescer neste ambiente, as novas gerações estão a ser formadas nesta situação e neste panorama da democracia atual, e por a questão, então, e de que modo é que as nossas novas gerações estão a ser formadas para uma sociedade democrática? E se calhar não estão, porque há um descompromisso, há uma falta de ligação, vê-se isto como uma máquina, uma super máquina que está acima, distante, ausente, e que não corresponde àquilo que são as expectativas e, de facto, o serviço real, concreto e objetivo que esta máquina democrática vive. Não estou a dizer que devemos substituir a democracia por outra. Isto para a Igreja, regime, para a Igreja Católica, já nos tempos de Papa Pio XII, dizia que era o melhor regime conhecido. Podia surgir outro que fosse melhor, mas para já era o melhor regime conhecido. Dizia o Papa Pio XII, e é a doutrina da Igreja, pode surgir outro regime que nos ajude a viver. Para já, este é o melhor que temos. E é bom então sermos consequentes e vivermos com este regime, com todas as riquezas que ele tem, também com estas dificuldades que vão surgindo, mas sobretudo procurarmos vencer estas dificuldades. E acho que este tema da atualidade, do partido vencedor das eleições, mas que é o maior partido da oposição, ter esta situação neste momento pode ser um bom sinal para dizer: a nossa democracia precisa de mais saúde, a nossa democracia precisa de se renovar, a nossa democracia precisa de chegar de facto e realmente àquilo que são a sua missão. Esperemos que sim. E só para terminar,
gostava aqui de trazer uma temática final em jeito desta democracia, desta juventude, desta renovação. Temos fenómenos novos. Temos muitas câmaras municipais atualmente em todo o país lideradas por movimentos independentes. As que não são lideradas, temos muitas candidaturas. No caso do Conselho de Óbidos, que tem várias candidaturas e vencedoras de independentes. Temos uma candidatura vencedora de independentes em Porto Alegre, 7 distrito, em vários locais, no Porto. Em Lisboa temos agora uma nova proposta, que é a criação de uma Assembleia Deliberativa, em que as pessoas possam sugerir, possam refletir sobre os grandes problemas da cidade. Temos uma nova área partidária ainda por explorar com a criação da Iniciativa Liberal, que não se coloca nem à esquerda, nem à direita, nem ao centro. Afirma Miguel Ferreira da Silva que não faz sentido esse tipo de posicionamento, apenas progresso ou conservadorismo, é a única catalogação que ele faz. E portanto, temos estes novos desafios, estes novos veículos democráticos. E para terminar, pedia-te um comentário sobre isto. É bom, vem ajudar esta renovação, vem ajudar à saúde democrática, ou não? Eu sou da opinião que quanto mais plural se tornam as possibilidades dentro da democracia, melhor, porque de facto nos obriga a ser democracia e de facto obriga a haver diálogo, a haver encontro, a haver compromisso com as várias posições. Portanto, quanto mais melhor. Agora vamos ver, depende depois da bondade de como se procura isto e o que é que se procura nestas novas formas partidárias. Porque se for apenas para fazer lobby ou para fazer peso ou para fazer pressão, também não fazem nada. Se não estão dispostos ao diálogo, e este tem de ser o ponto de partida. Todos estes movimentos têm de estar ao serviço do diálogo, todos estes movimentos têm de estar dispostos ao compromisso, a um compromisso maior, a um compromisso com o nosso país, no nosso caso, com fazer crescer Portugal e dar as melhores condições aos portugueses. E ao serviço de uma coisa que temos falado muito nestes programas, que é o bem comum. O bem comum, que é sempre a grande marca, já faz parte da nossa tradição cristã, sempre este regressar ao bem comum e esta necessidade do poder, o poder político. Já nos tempos de São Tomás de Aquino defendia isto, que se o poder político não está ao serviço do bem comum, então não está ao é serviço legítimo. Do quê, se não estiver ao serviço do bem comum? Mas se não está, mas para São Tomás de Aquino era muito claro. Se não está ao serviço do bem comum, não está a fazer nada. Exatamente. Muito obrigado por ficarem connosco, não nos abandonem, fiquem connosco, porque já a seguir vamos voltar depois de uma breve música para a nossa terceira e última parte. Até já. Até já. Entre o Céu e a Terra, com Padre Ricardo Figueiredo e Manuel Coutinho. Olá a todos novamente, bem-vindos mais uma vez e pela última vez hoje Entre o Céu e a Terra, aqui na sua 91 FM, comigo, Manuel Coutinho, e com o Padre Ricardo Figueiredo. Novamente aqui para a terceira parte então do nosso programa, depois de termos comentado a atualidade na primeira parte, temos tratado do tema da nossa democracia na segunda parte. Vamos agora aqui para figuras da semana. E tivemos uma grande vitória aqui para a nossa região, aqui para o nosso Caldas. E independentemente daquele que foi o resultado que todos sabemos, foi uma grande vitória para as Caldas. Para as Caldas e para o Oeste, que se vê aqui revisto e com alegria e que festeja com os autocarros andaram todos com colagens do Caldas nos seus autocarros. Portanto, o Caldas chegou a Lisboa, chegou a Santarém e a todos os locais onde os autocarros aqui da rodoviária chegam. É uma experiência de ligação e de uma sociedade mais ampla e mais viva. Sim. E é muito bonito ver e ver a alegria das pessoas nesta ocasião, e todos estes meses que foram, todo este tempo que foi estas vitórias, estes passos do Caldas, serem esta explosão de alegria agora para a nossa população. E também que teve o poder político a responder às ânsias da população, em jeito de continuação do nosso segundo tema. Porque a Câmara investiu 35 mil euros para arranjar condições para podermos receber aqui a segunda mão nas Caldas da Rainha, no campo da Mata Encantada, como foi apelidado pela reportagem da Sport TV.
A Expo Oeste esteve cheia de gente, com o ecrã gigante colocado pelas juntas de freguesia aqui da localidade. Houve uma mobilização incrível e à volta do desporto, como já não se via há muitos anos. E de forma saudável em torno do desporto. Isto Que é uma coisa é positiva. o desporto, e isto é uma chapada de luva branca às guerras desportivas que temos cada vez mais hoje em dia. Por outro lado, temos esta parte positiva do Caldas ao longo destas últimas semanas, e ao longo destas últimas semanas temos a questão negativa de gota da guerra na Síria, de mais mortos e de mais ineficácia da sociedade internacional. É sempre infelizmente voltamos a este tema, todo este conflito, e especialmente da falta de sensibilidade para fazer um corredor humanitário para retirar as pessoas que não têm culpa disto, e ajudar as pessoas e fazer chegar meios médicos a quem precisa. E é esta desgraça humanitária que está a acontecer dentro dos nossos olhos, está a acontecer enquanto nós estamos aqui a falar, e que está a acontecer em todo este tempo, e que nós não agimos, em que o mundo não age, em que a sociedade, em que os países que têm poder para isso vêm com boas intenções, mas e depois como é que isto é efetivo, como é que isto acontece realmente e ajudamos realmente as pessoas que mais precisam? Não acontece. E é muito infeliz nós estarmos a ver esta mortandade a acontecer impotentemente. E depois temos acontecimentos desconcertantes. No primeiro dia de cumprimento da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é violado o cessar-fogo. E a Rússia, na pessoa de Putin, que tem armado o regime sírio, que tem combatido ao lado do regime sírio, que tem perpetrado estas gravíssimas violações de direitos humanos e da humanidade mais básica, vem exigir que efetivamente se aplique o cessar-fogo. É desconcertante, mas eu acho que o melhor que podemos fazer é marcar novamente pela negativa, como figura da semana, pela negativa, este acontecimento, e não nos excedermos em comentários, porque as imagens falam mais. Mas não do que as desanimar palavras. que é possível haver, que é possível haver uma mudança, e que acreditamos Tínhamos esperança. que isto vai ter um fim. Padre Ricardo, e esta semana, a nível paroquial, quais é que são os grandes acontecimentos? Estamos a viver a Quaresma em alta velocidade. Hoje, dia 4, estamos a viver o terceiro domingo da Quaresma, e continuamos durante esta semana com os vários acontecimentos mais simples que vão acontecendo nas paróquias. Nomeadamente continuam as visitas aos doentes e também os tempos de confissões para toda a população. Nomeadamente avisar que teremos na próxima quinta-feira, dia 8, a partir das 20h30, confissões na Igreja da Uceira, para que todos possam celebrar este sacramento tão importante da reconciliação com Deus. Avisar também que na sexta-feira teremos a Via Sacra no bairro Senhor da Luz, às 20h30. Lembrar que hoje está a decorrer neste momento na Uceira a primeira festa da sopa da Uceira, organizada também pelas pessoas da Igreja da Uceira, que têm em vista ajudar a pagar as obras do telhado da Igreja que precisa ser mudado. E portanto hoje temos a primeira festa da sopa, está a acontecer neste momento, mas com animação durante a tarde. Portanto, acredito que ainda poderão, quem estiver interessado, ainda poderá ir até à Associação Recreativa e Cultural da Uceira, onde pode então provar as deliciosas sopas que hoje estão lá disponíveis, com um preço de entrada muito pequeno. Portanto, eu esta semana não estarei por cá, estarei no retiro espiritual, é o retiro anual. Todos os sacerdotes, todos os padres devem fazer por ano pelo menos um retiro espiritual para recarregar força, recarregar energias, estar com Jesus, estar com Deus assim de uma forma mais exclusiva durante 5 dias, em silêncio. Há muita gente que fica sempre espantada com: é possível fazer silêncio, é possível estar em refeições com outras pessoas e em silêncio, sem conversar, só de facto a procurar esta saúde interior e esta saúde espiritual que todos nós necessitamos.
E tanto falámos no silêncio, no nosso primeiro programa, da questão do silêncio, da importância, da necessidade e dessa possibilidade do silêncio, que é o mais difícil de querer. Padre Ricardo, sugestões literárias, temos esta semana? Tenho aqui um livro que saiu agora recentemente, que assinala a morte de um teólogo que escreveu muito interessante. Cá para os lados de Portugal, assim, do grande público, não é muito conhecido, é o Michael Paul Gallagher, padre jesuíta, irlandês, esteve em Roma muitos anos a dar aulas e que morreu de cancro há uns meses, e publicou este livro, que é uma espécie de diálogo, é mesmo um diálogo em parte, sobre estes meses de doença e como foi vivendo todos os tratamentos, tudo aquilo a que foi sujeito, até de facto chegar este momento da morte. Eu convido esta leitura. O livro chama-se Prolongamento, que foi este tempo que lhe foi dado, este tempo extra que lhe foi dado de viver nesta doença. É do Apostolado da Oração, de Michael Paul Gallagher. Gostava de ler aqui uma pequena passagem que está na página 20 do livro, em que ele fala, nós podemos pensar, um padre ou uma mãe de fé, como é que vive esta doença, e ele diz aqui uma coisa que eu gostava de ler na página 20. Diz ele, em todos estes meses de vulnerabilidade, uma experiência frequentemente solitária que não era fácil de comunicar aos outros, a fé foi uma âncora poderosa e uma fonte de força. Mas não me interpretem mal, a fé em si parecia com frequência frágil e até irreal. Por vezes as pessoas não crentes julgam que as pessoas com fé vivem na segurança de uma torre de certezas e consolações. Não é assim. Mesmo sem a crise da doença, a fé é sempre uma aventura de escuridão e de luz, é como ver sombriamente através de um vidro. E quando advém o choque de uma doença que ameaça a vida, pelo menos na minha experiência, tanto a luz como a escuridão se tornam mais intensas. Esta é a proposta de leitura. Um livro lê-se relativamente pequeno, lê-se com facilidade, mas sobretudo encontra-se esta experiência de vida, esta experiência de fé, esta experiência de uma doença que, infelizmente, nós vamos sempre... Marca cada vez mais a nossa Marca cada vez mais pessoas, e que nós vamos aqui, assim, esta proposta de leitura, acompanhar um padre nestes meses até chegar à morte, vindo por esta doença do cancro, mas neste testemunho de fé, mas também no testemunho da dúvida, no testemunho das inquietações. É a proposta que fica, então, prolongamento do apostolado de oração. Muito interessante, é uma perspectiva diferente de um problema que marca cada vez mais e infelizmente cada vez mais presente, esta perspectiva da fé, e da fé não como uma coisa consolidada, como uma coisa garantida até por parte dos sacerdotes, mas como uma busca constante, uma questão de dúvida, uma busca e um caminho constante. Nunca podemos parar, e o que é bonito ver neste livro é isto, nunca se pode parar. Nem um padre encontra respostas finais, não é? É sempre na vida que se encontram essas respostas, vivendo-as nesta certeza de uma confiança, mas que não é uma segurança, nem algo Exatamente. Fora do mundo, é algo que se choca também e que vive neste choque com uma realidade que tantas vezes é cruel. E às vezes temos a noção de que a fé é um caminho contínuo, mas às vezes achamos que é em velocidade de cruzeiro. Que às vezes entra-se Mas nem sempre. A estrada tem muitos buracos. Muitos altos e baixos. Exatamente. Graças a Deus há muitos altos e baixos. Ficamos por aqui, Ricardo, então, no nosso programa Entre o Céu e a Terra. Resta-nos desejar um santo domingo, uma boa semana a todos os nossos ouvintes. E não percam esta oportunidade de ir à primeira festa das sopas da UCER, ainda tem essa oportunidade. Exatamente. 5 euros de entrada, animação musical por Filipe Silva. Não perder. E desejamos então continuação também de um bom tempo da Quaresma para todos os nossos ouvintes. Até à próxima, até para a semana. Até para a semana.